Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando o centésimo contragolpe cotidiano. E para comemorar esse dia tão distinto, hoje nós também vamos falar sobre um dia especial, sobre um dia memorável, um dia histórico, que foi um divisor de águas no curso da humanidade. E por consequência, também do contragolpe cotidiano. Bem-vindos ao episódio Dia D. Então, produção, solta a vinheta. Antes de começarmos o conteúdo do episódio de hoje, eu gostaria de agradecer a cada um dos meus ouvintes e inscritos por continuarem prestigiando o meu trabalho aqui e consumir o conteúdo do canal. Obrigado a todos vocês. E como aqui, enquanto tem bambu, tem flecha, ainda tem mais pela frente. Mais conhecimentos a serem compartilhados, mais comportamentos a serem analisados e um crescimento a ser explorado. Quem imaginaria? Chegamos ao episódio de número 100. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Geralmente o pessoal também pede sempre para eu falar um pouco do canal e tudo, e eu acho que eu fiquei devendo, né, então vou aproveitar esse momento especial também para falar um pouquinho, de como o canal surgiu. Quando eu resolvi criar esse canal, eu tinha dúvida se daria certo, o que eu poderia trazer de diferente dos outros produtores e o quanto eu poderia agregar para tentar ajudar, principalmente aqueles homens que perceberam que havia algo errado com a dinâmica dos relacionamentos, mas não sabiam exatamente o que ou porquê. E inúmeras vezes acabaram sendo destruídos psicologicamente, financeiramente, fisicamente e emocionalmente, ao mesmo tempo em que eram envergonhados por falarem de seus sofrimentos e eram ainda mais desprezados e desvalorizados por aquelas que passavam uma imagem celeste e desprovida de maldade. De mulher pra mulher, Marisa. Boa parte do que vocês ouviram aqui no canal são coisas pelas quais eu também passei ou observei na minha vida, em determinado momento. Eu resolvi que queria transformar algo negativo em positivo e tentar ajudar os outros a entender o que eu precisei entender por conta própria. Entretanto, de início eu duvidava se a criação do canal daria certo ou se realmente eu ia conseguir ajudar alguém. Mas foi aí que um cara, que é o irmão que eu não tive, insistiu, perturbando o meu juízo para eu abrir esse canal. E há quase 2 anos eu estou aqui com vocês. Muito também porque ele acreditou e viu o potencial naquilo que eu sabia e na maneira que eu poderia transmitir isso aos outros. Então, meus ouvintes, direcionem seus agradecimentos, seus eventuais agradecimentos, a esse cara fantástico que deve estar ouvindo essa mensagem, pois sem aquele famoso "Vamos, mano, vamos, caralho!", o contragolpe cotidiano não teria saído ou teria demorado muito mais tempo para chegar onde chegou. Então, mano, a você que tá ouvindo essa mensagem, muito obrigado, de verdade. E conseguimos, chegamos até aqui. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Pra não dizer que não falei de flores e também que o Contragolpe Cotidiano nunca é só mamão com açúcar, nós também temos que trazer algum conteúdo toda vez que a gente se encontra, até para tentar crescer alguma coisa aí para vocês e tentar sair um pouco do marasmo. Então vamos lá. Após a conquista da França pela Alemanha em 1940, o maior objetivo estratégico dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial foi a busca da abertura de uma segunda frente de batalha na Europa Ocidental. No dia 6 de junho de 1944, sob o codinome de Operação Suzerana ou também Operação Overlord, tropas americanas, britânicas e canadenses desembarcaram nas praias da região da Normandia, situada no Canal da Mancha, a leste da cidade de Cherbourg e a oeste de Le Havre, na França. Sob o comando geral do general Dwight D. Eisenhower e em terra do general britânico Bernard Montgomery, mais de 130 mil soldados das tropas aliadas desembarcaram em 5 praias francesas, as quais receberam os codinomes de Omaha, Gold, Juno, Sword e Utah. Na noite anterior ao desembarque marítimo, 23 mil paraquedistas norte-americanos e britânicos, utilizando paraquedas e planadores, pularam sobre o solo francês por trás das linhas de defesa alemãs. A força de invasão contou com mais de 155 mil soldados e com também 50 mil veículos, dentre os quais 1.000 tanques.
cerca de 7.000 veículos marinhos e mais 11.000 aviões que forneceram o apoio militar necessário ao sucesso da invasão. No dia D, propriamente dito, os aliados desembarcaram 11 divisões na costa francesa, mas não conseguiram atingir o seu objetivo de ligar as bases nas praias ou de dirigir além de 15 quilômetros rumo ao interior. 5 dias depois, em 11 de junho, as tropas aliadas conseguiram vencer a resistência alemã e unir as bases das praias sob o seu comando em uma única e grande base. O dia 6 de junho de 1944 ficou conhecido como o Dia D e foi a operação militar mais importante efetuada pelas tropas dos países aliados ocidentais durante a Segunda Guerra Mundial. Aham, sei. Bom, acredito que deu para ter uma breve noção de que o Dia D foi uma espécie de marco, de uma virada de chave, para que a situação presenciada sofresse uma mudança drástica de rumo. E é assim que eu entendo que ocorre quando os homens começam a consumir esse tipo de conteúdo e refletir sobre o contexto no qual estão vivendo. Pois foi o que aconteceu comigo há tempos atrás, quando eu também tive o meu Dia D. Muitas ideias me acometeram para produzir esse episódio de forma que o D desse dia D pudesse ser D de descoberta, D de decepção, D de dúvida, D de dádiva. Mas como esse episódio é também comemorativo, resolvi que será D de diversão, D de decisão e principalmente D de despertar. É mesmo? Foda-se. E o D de diversão vem através de um corte que eu peguei do TikTok, que é engraçado ao mesmo tempo que demonstra o que pode acontecer ou quão afetado os homens que ignoram esse tipo de conteúdo podem ficar. E daqui pra frente é sem cortes ou restrições de palavras sensíveis. Então, chegou a hora de tirar as crianças da sala e tampar o ouvido dos idosos. E se futuramente esse episódio não monetizar, é D de dane-se. Produção, traz o sequelado aí. Mulher é uma desgraça. Só fica satisfeita quando tá insatisfeita. Só são plenamente felizes quando estão completamente infelizes. Só fica feliz quando a gente tá triste. Não consegue ficar satisfeita. E ontem foi a porra do meu aniversário de namoro. Eu vou contar o que ela fez. Eu queria que fosse o dia perfeito pra ela. Paguei spa, reservei a porra do restaurante. Aí deixa essa mulher 10 horas da manhã no spa pra buscar ela 10 horas da noite, me tá estressada. Como que alguém tá estressado no spa? Engoli. Então eu sugeri da gente ir no restaurante. Não, tô estressada. O spa mexeu comigo. Eu fiz uma reserva no restaurante mais caro de São Paulo. Engoli. Eu queria ter a porra do dia perfeito. Falei, amorzinho, então vamos lá pra casa tomar um vinho, comer um queijo. Pode ser. Pode ser o caralho! Aí ele entra no carro com aquela cara de cu. Respira fundo. Tudo bem, sirva o vinhozinho e cortar o queijinho. Ela vem e me fala, eu não vou comer esse queijo porque engorda. Eu tô na casa dela, ela comprou a porra do queijo e não vai comer. Eu respirei fundo, engoli de novo, porque era pra ser a porra do dia perfeito. Fui fazer um carinho nela. Aí eu fui perguntar pra ela, o que tá acontecendo, amor? O que tá acontecendo? Ela olhou pra mim e falou o seguinte, sabe o que é? É que meu ex-namorado já fez tudo isso e nunca você vai fazer igual a ele. Por que você fez isso comigo? Eu não mereço isso. Eu quero que você morra, vá pro inferno, sua vagabunda e seu ex-namorado, seu filho da puta. Eu não nasci pra sofrer, eu nasci pra ser feliz. E a partir de agora, eu vou tratar elas que nem bosta, igual elas tratam a gente. É aquela coisa, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências por ignorar a realidade. E o intuito desse canal é que você não termine como esse rapaz aí. Uma das ideias que comentaram comigo para esse episódio foi fazer uma espécie de retrospectiva, repassar os conceitos que já vimos até aqui para reavivar a memória de vocês. E me lembrei que eu tinha uma carta na manga, que acertaria 2 coelhos com um golpe só. Fazia uma revisão extensa de todos os temas levantados até aqui, do porquê não está valendo a pena o homem se relacionar seriamente hoje em dia, ou exercer a paternidade,
e de quebra ressuscitaria um dos áudios que foram fundamentais para que eu pudesse enxergar melhor a Matrix e que poderia contribuir para o nosso segundo D, o D de despertar. Então encontre um lugar tranquilo, se acomode bem e aproveite essa análise, até porque eu vou fazer o mesmo. E imagine um filme se passando aí na sua cabeça, revisando tudo aquilo sobre o que já discutimos aqui, na voz do produtor que mais me auxiliou a poder ver aquilo que eu não enxergava antes. Produção, chama ele aí. Veja bem, nos últimos 50, 60, 70 anos aqui no Brasil, a gente manteve esse falso patriarcado brasileiro, no qual o homem tem que ser responsável, tem que ser provedor e tudo mais, e a quantidade de expectativa e exigência em cima do homem aumentou cada vez mais. A gente está num nível atual que não basta o cara trabalhar 50, 60 horas por semana para atrair uma esposa, para prover para ela e prover para os filhos. O cara ainda tem que ficar fazendo academia, virar metrosexual e se cuidar e se comportar pianinho direitinho para não correr o risco da mulher trair, para não correr o risco da mulher pedir o divórcio a troco de nada. Compreende? A gente já está naquele estágio que o cara, além de ser um provedor, o cara tem que ser um gado de valor, né? Um mestre da sedução, um super PUA. Enquanto foi mantido toda essa pressão, toda essa expectativa em cima do homem, o que aconteceu com as mulheres nas últimas décadas? Uma proliferação absurda de mulheres mães solteiras. Essa parte também, um aumento drástico da quantidade de mulher adulta, da mulher que sai traindo, os gados de valor, os conservadores até falam, né? Tipo, chifre faz parte, tá ligado? Quem nunca tomou chifre? Olha, veja bem, que patriarcado é esse? Que conservadorismo é esse? Uma quantidade absurda de mulheres divorciadas, uma quantidade absurda de mulheres que deixam pra se casar só quando elas estão lá na UOL, casamento tardio, pós-30, porque elas são carreiristas, quer dizer, elas podem mudar os termos do contrato social entre os sexos quando elas quiserem, elas podem se degenerar cada vez mais, elas podem começar a oferecer cada vez menos para os homens. Porém, as expectativas dos homens são mantidas. Como é que pode isso? Quer dizer, tem pressão e expectativa em cima do homem, mas não tem pressão e expectativa em cima da mulher. Então é lógico que os relacionamentos, seja namoro ou casamento, eles vão se tornando cada vez mais tóxicos e a balança foi se virando cada vez mais para as mulheres. O homem está recebendo cada vez menos. O homem moderno no namoro e no casamento, ele não pode esperar nada, ele não pode ter expectativa de porra nenhuma. E a mulher está aumentando cada vez mais as expectativas dela, e não só isso, colocando o Estado para garantir que as expectativas dela sejam satisfeitas, porque se não forem satisfeitas, o homem vai ter que pagar, de um jeito ou de outro, cedo ou tarde. E o negócio é tão grave que tem até homem que se casa com a mulher hoje em dia, numa situação que, digamos o seguinte, a mulher não quer nem ter filho, e o cara está casando com ela. Por que tu tá casando se não vai ter descendente, caramba? Mas voltando um pouco ali na parte legal, o casamento moderno aqui, não só no Brasil, em toda a sociedade ocidental, é basicamente o seguinte, é uma prostituição. É uma prostituição porque o homem está oferecendo lá proteção e provisão para a mulher em troca do sexo dela, mas não é só isso. É pior do que uma prostituição porque o cafetão é o Estado, o cafetão é o governo. E muitas vezes o cara está sendo punido sem nem receber aquele sexo que ele queria receber, com aquela frequência que ele gostaria de receber, ou até mesmo receber os descendentes que ele queria receber. Às vezes até o cara recebe descendentes achando que são deles, mas são de outro homem. Mas enfim, faz sentido o Brasil ter feito essa transição no último século de um patriarcado para esse tradicionalismo, para esse conservadorismo misândrico. Por quê? A gente tem o fenômeno que são os filhos do feminismo, né? Os filhos do feminismo são todos esses homens que nasceram filhos de mãe solteira, filhos de mães divorciadas e não tiveram uma presença masculina. Por várias razões. Pode ser que a mulher foi tão tóxica que espantou o homem, ou pode ser que ela simplesmente decidiu que ia ter o filho sozinho, porque veio com aquele papinho que não precisa, as crianças não precisam de homem, não importa se é menino ou menina. Resumindo, estupidez. Mas veja bem, quando tu tem uma quantidade grande de homens que são filhos do feminismo, é que nem diz aquela frase do Clube da Luta, né, que nós somos uma geração de homens criados por mulheres, é lógico que o cara, por mais que ele tenha o instinto masculino dele, vai estar enraizado na psique dele esses valores femininos. Tem muito cara que passa o resto da vida sendo filhinho da mamãe. Ele passa a vida dele, desde criança, pequenininho, adolescente, só dando validação para a mãe, como se fosse a esposa dele, entendeu? Só prestando satisfação e dando validação para ela. E daí o cara vai crescendo e continua prestando satisfação e dando validação pra mãe, ou muitas vezes já logo em seguida, né, arranja uma namorada. Cai numa união estável sem nem saber que tá se casando, entendeu? Só porque vai morar com a namorada.
Ou é trouxão, tá total conservador e já casa com a primeira que aparece, entendeu? Então ele simplesmente troca a mulher para quem ele está prestando satisfação e para quem ele está dando validação. Ele nunca se torna um homem independente. Mas enfim, basicamente o casamento, mesmo antes de existir casamento, quando homens e mulheres se juntavam no Paleolítico, Neolítico, etc., sempre foi um relacionamento, uma relação, um contrato social entre os homens e as mulheres, no qual os homens se comprometiam a proteger e prover para a mulher, e em troca a mulher ela ia dar sexo para ele e ela ia dar descendentes para ele. Sempre foi assim, vai continuar sendo durante muito tempo. Se tu tentar lutar contra o instinto masculino, contra o instinto feminino, tu só vai se lascar. É que nem aquele pessoal que aparece, esses caras que ficam tentando ter relacionamento com mulher mais velha, com mulher que tem mais recursos, e até mesmo essas mulheres que se tornam super carreiristas e começam a ter um comportamento todo masculino. E às vezes elas tentam ter um relacionamento de igual para igual, tentam ter um relacionamento com um cara que tenha menos recursos que ela, todo mundo sai frustrado, dificilmente o relacionamento dá certo, é muito difícil lutar contra o instinto. Mas enfim, por que eu estou falando dessa parte evolutiva? Por causa do seguinte, veja bem como é que são os relacionamentos e como é que é o casamento hoje em dia. O homem não tem expectativa nenhuma, que nem eu falei, tem essa inserção do Estado nesses relacionamentos que nem o Kogos falou, deviam ser relacionamentos orgânicos, relacionamentos tratados apenas pela família, só que foi inserido o Estado lá no meio e é que nem eu falei. O Estado é aquele cafetão, é aquele agente do sindicato bucetal. Ele está lá para garantir que a mulher vai receber o que ela quer receber. Não importa se as expectativas dela sejam irreais, sejam inaceitáveis, não importa se nesse relacionamento o homem só está saindo lesado, só está saindo prejudicado e tudo quanto é benefício, tudo quanto é privilégio está indo só para a mulher. Então veja bem, evolutivamente o homem não está sendo saciado na sociedade moderna. Ele não está tendo acesso aos descendentes que ele está querendo ter e ele não está tendo acesso à companheira sexual que ele está querendo ter. Especialmente os tradicionalistas, os tradicucks, que deixam a mulherada reinar, deixam o feminismo correr solto aqui no Brasil, e também os feministas, porque o que acontece com esses caras geralmente? Eles se casam com uma guria, né? E eles se casam com essa mulher depois que ela já cansou da faculdade, do tempo de festa, das viagens, e ficou um pouquinho brincando na carreira dela. Eles se casam com essas mulheres quando elas estão com 30, entre 30 e 35. É lógico que o cara vai ser lesado, porque logo em seguida a mulher vai ficar louca para ter filho. A parte fértil, a parte da libido mais alta, a parte da aparência física mais atraente, da melhor fase da sexualidade da mulher dele, já foi aproveitada por outros homens. Não vai ficar com ele. Ele está pedindo para se ferrar. Divórcio foi totalmente flexibilizado nesse país. A quantidade de cara baby boomer e geração X que se ferrou porque desconhecia as leis de divórcio ou simplesmente as leis foram modificadas sem eles perceberem, se casaram achando que ia ser um negócio para sempre, achando que a mulher não ia trocar o homem a troco de nada, e veja bem, foi flexibilizado totalmente o divórcio. A gente exige, nesse falso patriarcado brasileiro, né? Adoro falar esse falso patriarcado brasileiro, a gente exige que o homem se comprometa totalmente com a mulher. Que ele não abandone ela, que ela não abandone os filhos. Só que veja bem, qual é o comportamento que a gente vê nas mulheres hoje em dia? Quantas mulheres tu vê elas terminando o casamento simplesmente porque estão infelizes, estão insatisfeitas? Veja bem, a mulher no casamento, no relacionamento, ela tem direito à felicidade, o homem não tem. Compreende? E também tem outra questão aí no meio. Quantos caras não tomam um divórcio por causa da hipergamia? Por mais que o pessoal faça aquelas votos de casamento na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, as mulheres elas estão cumprindo essa parte da barganha. Quantos homens não tomam um divórcio porque, sei lá, perderam o emprego deles? Ou sofreram algum acidente, estão com alguma lesão, estão meio que semi-deficientes, alguma coisa assim. Quer dizer, de alguma forma o papel deles de provedor ele não vai conseguir mais cumprir, a mulher não gosta disso e pede o divórcio. Veja bem, é o que eu falei da parte evolutiva. É a dinâmica de proteção e provisão em troca de sexo e descendentes. E não só isso, tem outra coisa muito importante aqui no Brasil, que é o seguinte, não só no Brasil, mas nos outros países da sociedade ocidental. A parte da traição, a parte do adultério. Veja bem, num casamento ou numa união estável, como a gente sabe que é a maioria esmagadora dos relacionamentos, o homem tem mais recursos, tem salário mais alto que a mulher, e é exatamente por isso que ela
se sentiu atraída por ele e aceitou se relacionar seriamente com ele, veja bem que engraçado. Não importa quem trai no casamento, na união estável atualmente, o homem sempre sai punido. O homem sempre sai lesado. Quer dizer, o cara ele pode trair, está insatisfeito com a esposa, vai arranjar alguma outra, aí já pede um divórcio logo em seguida, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que partilhar os bens dele. Ele dificilmente vai conseguir a guarda compartilhada ou a guarda de pelo menos um dos filhos, quer dizer, vai perder a guarda dos filhos e vai ter que pagar a pensão, dependendo do caso, não só para os filhos, para a mulher. Agora imagina a mesma situação, só que a mulher é que está traindo. Tem algum tipo de punição para a mulher? Quer dizer, a mulher ainda pode trair e ela ainda sai premiada. Ela fica com a casa, ela fica com os filhos, ela ganha pensão. Que engraçado, né? Não, realmente, vamos defender a sociedade ocidental, vamos defender a instituição do casamento, vamos ser bem cavaleiro templário, vamos ser bem Deus vulgo. E que nem eu falei, na partilha e na guarda, é sempre o homem que sai lesado. Não importa se a mulher traiu, não importa se o cara está insatisfeito com o relacionamento e ele vai terminar com ela, vai se divorciar ou para ficar sozinho ou porque já está emendando uma outra mulher que está jogando uma zinha para cima dele. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que, não, o divórcio quando parte do homem, a traição quando parte do homem é positivo. Não, é negativo, certo? Só que o divórcio e a traição feminina é muito mais negativo, muito mais destrutivo, e a diferença é o seguinte: quando a mulher trai e se divorcia, ela não paga. Quem paga é o homem. E da mesma forma, quando o homem trai ou se divorcia, é ele que paga. Compreende? A mulher sai premiada de uma forma ou de outra. O Estado sendo o cafetão. Não é só o fato de que as mulheres podem ter todas as expectativas do mundo, os homens não podem ter expectativas nenhuma, o homem tem toda uma pressão para manter um determinado comportamento, as mulheres podem fazer o que elas bem entenderem. Não é só a questão que da parte evolutiva dinâmica do relacionamento só está focando na mulher, para ela receber a proteção e a provisão, só que não está focando no homem para receber os descendentes, e tem toda essa parte legal que no divórcio e na traição, o homem sai punido, a mulher sai premiada. Tem outra questão, a degeneração está chegando num nível tão grande, que agora a gente não tem só a normalização do adultério, da infidelidade feminina, como tem as lacradoras, né, famosas, dizendo que a mulher tem que ter o direito de trair. Em algum lugar tu viu ou já escutou que o homem tem que ter o direito de trair? Não, né? Que engraçado. Realmente, eu acho que a gente vive numa sociedade ginocêntrica, cara. Eu acho que a gente vive numa sociedade misândrica. Tudo faz sentido. Eu tô vendo a Matrix agora. Só que não é só isso. O negócio da cucagem tá tão grande que a gente já vê manobras legais pro homem que tá num relacionamento casual, a mulher engravida, não sabe se o filho é dele ou não. O governo já está querendo se inserir ali e fala: não, o filho já é teu e tu vai ter que começar a assumir, começar a pagar, e depois tu recorre na justiça, depois tu faz um exame de DNA. Sem contar a quantidade de cara que está lá namorando ou está casado e a mulher engravida de um filho, ele só vai descobrir muito depois que o filho não é dele. Daí, tá ferrado, sabe? É totalmente uma normalização da cuquice, que é a mulher sair engravidando do outro cara e fazendo o trouxa assumir, e é uma normalização do adultério e da infidelidade feminina, que vai desde as piadinhas sobre corno até a parte legal. Olha aí, mata no peito, tanca essa aí, mata no peito. E o negócio está chegando num nível tão absurdo que agora a gente já teve nos últimos anos esse negócio do poliamor, esse negócio dos relacionamentos abertos. Então veja bem, para a mulherada não é suficiente elas terem o direito de pedir o divórcio a troco de nada, trair sem ser punida, sendo até premiada, certo? Aquela normalização assim do adultério não tem mais consequências nem sociais nem legais. Agora a mulher também está fazendo pressão para exigir dos namorados e dos maridos relacionamento aberto. Porque é lógico, isso daí é a receita perfeita para a hipergamia. Veja bem, tu pode ter uma situação na qual a mulher tem um bom beta provedor, certo? E daí imagina só, ela conseguiu o beta provedor, não precisa se preocupar financeiramente, não precisa se preocupar com a segurança, só que ela, além disso, ela ainda tem o direito de ter um relacionamento aberto com ele e poder sair transando com os alfas que ela quer transar. Entendeu? E veja bem, se quiser talvez até engravidar de um desses alfas e fazer o beta provedor sustentar. Que legal, né, cara? Realmente o negócio...
Mas o homem ele tem que se comprometer, né? Ele tem que se casar, ele tem que ter filhos, ele tem que defender a instituição. Ele não pode de jeito nenhum trair. Tá mais do que provado, e quem disser que não vai estar muito errado, que a libido masculina ela é muito maior que a libido feminina. A libido masculina ela é pelo menos aí umas 8 vezes. Que é o caso do cara que tá lá com uma namorada, ou tá com uma esposa, e o cara tá há meses sem transar com ela. Às vezes 1 ano sem transar com ela. Agora veja bem, o casal tá nessa situação, independente de estar com filhos ou não. E veja bem, o homem ele é obrigado a continuar protegendo e provendo para a mulher, porque senão ela pede um divórcio, ela trai, ela dá um pé na bunda dele. Agora, o homem ele não tem o direito de exigir que ela sacie ele sexualmente, certo? E não tem o direito de exigir que dê descendentes, não tem o direito de exigir nada. Compreende? O cara tem que ficar num dead bedroom, que é um quarto morto, tem que ficar num casamento sem sexo e dane-se. Por que que o cara vai ficar nessa situação? Quantas vezes tu pode chegar na tua esposa ou namorada modernete? Quantas vezes tu pode ficar preso num relacionamento com ela, tomando iniciativa, tentando fazer sexo com ela, até uma hora que tu simplesmente desiste? Que a tua autoestima já era, cansei, desisti mesmo, e daí tu tem 2 escolhas, né? Porque veja bem, a mulher, no casamento moderno, ela pode buscar a provisão dela fora do casamento, tendo a carreira dela. Só que o homem, ele só pode buscar o sexo dele da parceira dele, não pode buscar em outro lugar. Se buscar em outro lugar, tá punido. E se o arranjo é provisão em troca de sexo, a mulher tá livre para fazer o que bem entender e o homem não tá livre para fazer o que bem entender. Resumindo, tu tá tendo um sistema de escravidão. E o pior é que nenhum escravo sofre tanto assim. Mas voltando, tem outro detalhe também. Imagina que o cara tá preso ali, numa união estável, num casamento, com ou sem filhos, o cara já tá ferrado, entendeu? Porque legalmente ele já tá vinculado com essa mulher. E a mulher simplesmente decide não transar mais com ele. Ou para de se envolver sexualmente, emocionalmente com ele e não dá a mínima. Por quê? Porque ele tá protegendo, ele tá provendo, ela tá recebendo o que ela quer receber. Agora ele não tá recebendo o que ele quer receber. A intimidade emocional, a intimidade sexual, ele não tá recebendo. Mas foda-se, compreende? Ele simplesmente ele tem que aguentar. Agora, não é só a parte dele ficar insistindo, tentando, o quanto ele conseguir, o quanto a autoestima dele manter. Quantas vezes tu consegue bater numa porta e ficar recebendo não? Compreende? E a mulher ela pode fazer isso. E não é nem só isso, tem outra questão também, que isso tu vai pegar bastante naquelas autoras como a Esther Vilar, que é o seguinte, não é só essa parte da diferença de libido masculina, do cara estar aprisionado com a esposa ou com a mulher da união estável dele e não poder se saciar, não poder buscar isso em outro lugar, porque ele está preso legalmente com ela. Se ele for abandonar ela ou trair, ele vai ter que pagar o preço para o cafetão Estado. Tem outra coisa, tem mulher que está ciente dessa diferença de libido e elas fazem a greve de sexo no relacionamento para ter acesso ao que elas querem. Elas podem fazer isso, compreende? E não só isso, tem o uso do sexo no relacionamento entre homem e mulher como uma ferramenta de controle, como um mecanismo de recompensa que ela só vai recompensar o cara quando ele der os pulinhos e fazer o que ela quer que ele faça. Compreende? E por que os homens caem nessa armadilha? Eles caem nessa armadilha por causa do pensamento Blue Pill, por causa dessa ideia cultural que o cara tem que se casar e tem que ser fiel e tem que se comprometer e tudo mais. Porém, tem uma outra dinâmica de relacionamento que é muito importante, que é a seguinte. Existem 2 tipos de sexo. Existe o sexo validacional e existe o sexo transacional. Todo relacionamento saudável, que é aquele relacionamento que a mulher não está dando uma de gold digger, ela não está mirando no cara só por causa do dinheiro dele, só porque ele é um betão, porque ela quer um provedor. Quando a mulher está fazendo isso, é um relacionamento transacional, é uma transação. Ela vai oferecer o sexo pro cara para receber alguma coisa. Receber recursos ou comprometimento, e é lógico, esse comprometimento traduza para recursos. A partir do momento que vira a união estável, vira o casamento, o cara está preso com essa mulher e para devolver ela para a sociedade, para o mercado sexual, ele vai ter que pagar. Mas enfim, isso é o relacionamento que já é totalmente tóxico. Já começa com a mulher procurando um beta provedor. Mas o relacionamento saudável, todo relacionamento saudável, ele começa com um sexo validacional. Sexo validacional é o seguinte: a mulher começa a se relacionar com o cara porque ela se sente atraída por ele, não está pensando tanto no dinheiro, no compromisso, na provisão, compreende?
Ela simplesmente quer transar com ele porque ela gosta dele, ela acha ele atraente, tipo, ela acha ele acima dela e ela quer, de certa forma, interagir com ele por causa disso. Isso é o sexo validacional, isso é um sexo saudável. A gente já conhece a dinâmica de relacionamento, quanto mais o tempo passa, a mulher exige mais proteção e mais provisão, e ela vai tentar aprisionar o cara de tudo quanto é jeito. Seja através de um compromisso legal, seja através de uma gravidez, etc. E daí, depois que ela prende o homem, e ela começa a meio que betificar ela, transformando num beta, porque veja bem, a gente tem uma sociedade atual que as expectativas das mulheres são mais irreais e mais inflacionadas do que em muita época da história da humanidade. Quando ela começa um relacionamento com um cara fazendo sexo validacional, ela tem uma imagem do cara que muitas vezes é irreal, o cara não é tudo aquilo, entendeu? Só que ela cria aquela imagem, ela cria aquele monte de expectativa que muitas vezes é irreal, até inaceitável, e conforme o tempo vai passando, eles vão se comprometendo, ela vai aumentando a quantidade de exigências dele, da parte de segurança, de provisão. E muitas vezes o homem não consegue satisfazer essas expectativas da mulher, ele começa a perder a imagem para ela. Ela começa a perder o respeito por ele, começa a perder a atração por ele. E daí a gente chega nessa situação desses relacionamentos de longa data, que deixam que o relacionamento pode se tornar um pouco morno, mas ainda pode existir um certo respeito, um certo companheirismo. Eu estou falando daqueles relacionamentos, seja um estável casamento, que passam um tempo tempo bem longo. E por causa dessa expectativa irreal da mulher, a mulher começa a perder o respeito pelo cara. Ela começa a deixar de ser companheira, ela começa a destratar o cara. E daí ela começa a fazer esses negocinhos, a greve de sexo, usar o sexo como ferramenta de controle, certo? Como um mecanismo de recompensa, para controlar o cara. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Alguns dizem que o conhecimento liberta. Eu acredito que o conhecimento muda as coisas, não apenas pela nossa exposição a ele, mas quando o compreendemos e aceitamos tudo aquilo que ele nos revela. Mas e você? O que você acha? Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo? E falando um pouquinho de YouTube, verifica a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, se inscreva, isso ajuda muito a gente, bem como deixar o seu like, compartilhar o vídeo para que a gente possa levar essa mensagem para mais longe e trazer mais inscritos aqui também, tá certo? E por favor, sintam-se também à vontade para interagir conosco na seção dos comentários. Vocês já sabem aquele à vontade, apesar de hoje ser o 100º episódio. Nada de colocar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa e nada de enfiar o dedo no bolo. Mas ainda assim, sintam-se à vontade. E falando um pouquinho mais agora do Spotify, vocês também podem ajudar a gente como? Na página principal do podcast, vocês clicam nos 3 pontinhos, vai abrir uma lista de submenus. Lá você escolhe a opção do submenu que tem uma estrela. E, posteriormente a isso, você faz a avaliação do podcast, porque isso ajuda muito a gente a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor, principalmente para você. E caso precise entrar em contato conosco, você pode utilizar tanto o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, como também a DM do Instagram, ou ainda também os comentários do YouTube, certo? Que todos serão lidos e devidamente respondidos ou curtidos, beleza? E para não deixar morrer, não se esqueça de ativar o sininho tanto no YouTube quanto no Spotify para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Por hoje é isso, meu muito obrigado pelo 100º episódio e até a próxima.